É isso, Vera, não tem mais sessão deliberativa mesmo não essa semana. A gente tem duas sessões solenes hoje, mais uma sessão solene na quinta-feira, justamente em homenagem ao Dia do Trabalhador, que é comemorado amanhã. Na pauta tem duas medidas provisórias, já pensando para a semana que vem, né? Na pauta tem duas medidas provisórias, com prazo mais justo. Ainda permanece na pauta também o projeto de lei da nova lei de licitações, aguardando o debate, mas isso deve ficar mesmo só para a partir da semana que vem. Hoje, o presidente Rodrigo Maia está numa viagem internacional, ele foi para o Líbano, onde ele deve assinar um protocolo de cooperação interparlamentar entre a Câmara aqui do Brasil e a Câmara daquele país. A gente viu aí na matéria que antes disso, ontem, no finalzinho da tarde, ele teve essa reunião com o ministro Paulo Guedes, levou o presidente da comissão especial e o relator da comissão especial para conhecer o ministro, já começar as conversas em torno disso. A gente tem essa expectativa para essa reunião do presidente e do relator hoje, para definir o cronograma aí da comissão especial. Aqui, pelos bastidores da Câmara, só se fala mesmo, a reforma da Previdência é o assunto principal e é sobre esse assunto que a gente conversa agora, ao vivo, com dois vice-líderes que estão aqui com a gente. O deputado Zé Neto, que é vice-líder do PT da Bahia, e o deputado Coronel Armando, que é vice-líder do PSL, ele é do PSL de Santa Catarina. Deputado Coronel Armando, sua expectativa, então, para esse anúncio desse cronograma, né? A gente viu o presidente aí falando ontem que a expectativa dele seria concluir a votação da reforma aqui na Câmara ainda nesse semestre. O senhor acha que essa é uma previsão realista? Eu acredito que sim. Eu acho que nós passamos por uma primeira etapa, que foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, a constitucionalidade, e agora vamos passar para a Comissão Especial. Eu acho que está bem encaminhado. O presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já conversaram. Isso é muito importante. A presença do ministro da Economia para esclarecer pontos. Nesse primeiro momento, nós não conhecemos em detalhes toda a reforma, sim as partes mais aparentes, que era a parte do BPC, do trabalhador rural, a mudança da idade, são as partes que quase todo mundo tem condições de falar com facilidade. Mas as partes mais peculiares é preciso estudar um pouco mais. Capitalização, o efeito em algumas categorias como professores, etc. Tudo isso vai ser discutido de uma forma que eu acredito que vai chegar a um consenso, ou senão vai prevalecer a vontade da maioria. Deputado Zé Neto, o senhor já se debruçou sobre a proposta, já tem alguma opinião formada desses temas aí que o deputado Coronel Armando destacou? O que o senhor acha que precisa mesmo ser discutido mais a fundo lá na comissão especial? Tudo precisa ser debatido. Eu estava aqui agora olhando, por exemplo, capitalização é um absurdo, gente. Capitalização é quebrar no meio ou mais do meio a Previdência atual. Por quê? São 30 países no mundo que adotaram capitalização. 18 estão voltando, inclusive por conta daquela crise de 2008. E o que acontece? O que acontece é que não deu certo. O que eles querem com capitalização? O trabalhador vai procurar um emprego, chegar lá, ele tem duas opções. Aquele escolher, o patrão vai dizer, tá bom. Agora, na capitalização, o patrão não entra com nada. Aí o patrão vai dizer o quê? Só te emprego se você tiver capitalização. Quebra o quê? Quebra a outra nossa Previdência que está com dificuldades. Para atender a quem? Atender os interesses financeiros de banqueiros. Todo mundo está sabendo. Isso aqui é um joguinho do seu Paulo Guedes para fazer com que o Brasil caia de vez na mão do mercado financeiro internacional. Essa Previdência, como está aí, não serve. Isso não é uma reforma de Previdência. Isso é a destruição da Previdência. Isso que está aí posto é uma reforma fiscal que cria ainda mais dificuldade para o brasileiro. Agora há pouco eu vi na televisão de vocês falando sobre imposto progressivo e imposto regressivo. Quer dizer, a gente tem que pensar numa situação de Brasil progressiva, ou seja, que os ricos paguem mais, previdência, que os ricos paguem mais impostos e que os pobres, esses sejam respeitados. E a situação que nós estamos vendo nessa previdência, quer dizer, vendo vírgula, vendo pouco, porque o próprio coronel colocou que a partir de agora que vamos trabalhar, nosso companheiro aqui, que é um grande parlamentar, agora que nós vamos trabalhar para ter mais informação. Não chegou nada, os estudos não estão postos para que a gente possa dissipar, para que nós possamos dissecar toda essa matéria. Eu não acredito que vote esse ano. Como está com essa situação nebulosa e, aos poucos, o povo brasileiro, até o mercado brasileiro nacional vai entendendo que não é possível você tirar 1 trilhão e 100 bilhões do mercado e achar que vem para Brasília. Quer dizer, é o inverso do que diziam. Mais Brasília, menos Brasil. E olha, só desse 1,1 trilhão,
836 bilhões é para sair do BPC e para sair do regime geral de pessoas que ganham até 3, 4 salários mínimos, que ninguém economiza. Quem ganha esse valor de salário não vai economizar, vai consumir. Imagina, sai do mercado, vem para Brasília, o que é que fica no mercado? Claro, um vazio, uma desaceleração econômica muito grande, aumentando o desemprego, acabando com as economias dos municípios e estados e criando mais fragilidade ainda no tecido social do nosso país. É uma pressão grande, né, deputado, a aprovação dessa reforma que tem impacto lá na ponta, nas pessoas, todo mundo paga aí a sua previdência, todo trabalhador. Como é que está a negociação política aqui dentro? Qual que é a condição política de construção aí de um acordo para aprovação de alguma parte dessa reforma, pelo menos? Já se pensa nisso? Porque também, de fato, existe um déficit e há uma necessidade de fazer alguma coisa a respeito, ou não? Bom, Carol, primeiro, antes de eu responder, eu vou dizer que eu gostaria de responder ao deputado José Rocha, que não é bem assim. Essa é a visão que ele tem da reforma da Previdência. A Previdência vai reduzir, José Neto, desculpa, deputado, vai reduzir a cobrança de quem paga menos e cobrar mais de quem ganha mais. Então, eu acho que isso vai mostrar uma justiça. Nós temos uma visão contrária em relação à economia. Eu, como vice-líder, e o líder, nós recebemos visita de pessoas ligadas ao sistema financeiro que dizem que estão aguardando estabilizar a situação do Brasil para investimento. Independente de que for, o Brasil precisa ter investimentos para gerar renda e gerar com isso empregos. Isso é essencial para o governo e para o nosso país. O emprego é o que todo cidadão quer. O cidadão não quer esmola, o cidadão quer emprego. Eu acho que isso mostra a honra do cidadão. Com relação às medidas que estão sendo tomadas, eu acho que há sim um trabalho de conscientização e de harmonização aqui dentro da Câmara. O presidente da comissão especial, Marcelo Ramos, ele é uma pessoa bastante equilibrada, e o Samuel Moreira, o relator, também, e vão conduzir a sessão, as sessões de forma que haja um amplo debate. E, a par disso, o governo, pelo presidente Bolsonaro, o Ministério da Economia, os seus líderes aqui vão atuar de forma que haja uma maior harmonia, buscando maior apoio, claro que sabendo que pode haver algumas alterações na proposta do governo, e outros setores e a própria comunicação do governo com a população vai ser maior e o cidadão vai entender melhor a necessidade da reforma da Previdência. Deputado Zé Neto, tem uma parte da oposição que esteja se dedicando à ideia de tentar negociar alguma coisa possível, ou a posição de vocês, de um modo geral, é dizer que essa reforma, enfim, que nada deve ser feito? Olha, nós somos contra a reforma. Agora, obviamente, que aqui é o parlamento, que coisas que vão ser debatidas, nós vamos participar dos debates e vamos dizer o que pensamos. E vamos mostrar números e vamos tratar com tranquilidade esse tema, que é um tema que diz respeito à vida das pessoas. De repente, tratar de previdência e não tratar de reforma tributária, não tratar de reforma fiscal e deixar o Brasil na mão de quem ganha mais, eu acho que isso está errado. E tudo que nós vamos fazer nesse momento é defender o povo brasileiro, defender a nossa soberania nacional, defender o nosso mercado. E olha, se fosse só a Previdência, mas não é só a Previdência que está com dificuldade, não. A política internacional desastrosa, batendo de frente com a China, batendo de frente com o mundo árabe, perdendo o mercado internacional. Em vez de ser pragmático e aí deixar que os vizinhos se resolvam e a gente tratar de vender o que a gente produz, está lá se metendo em um bocado de briga ideológica, um bocado de confusão moral, um bocado de bobagem que não resolve a vida do povo brasileiro e da nossa economia. Internamente, vivemos uma crise profunda na construção civil, vivemos uma crise profunda no fomento e vivemos uma crise profunda porque o governo não ouve e ainda ameaça todo o tempo o setor empresarial. Olha, o que está se passando com o Sistema S? Imaginem, o Sistema S, que é um sistema que todos conhecem, a CNI e o Sistema S, que estão sendo perseguidos de forma implacável. Olha, estão querendo destruir os coletivos, querendo destruir os sindicatos. A 871, por exemplo, que é a emenda que está aqui, diz que sindicato rural não existe mais. Aí todo mundo quer isso. Na prática, está tirando as funções. Mas por quê? Os sindicatos rurais são auxiliadores do processo de construção de uma previdência, de uma organização do Estado que precisa de um braço. Aí vem a 872. Não fica só nos sindicatos rurais, vai para todos os sindicatos, ainda vai para onde? Para as organizações que tratam das profissões.
Os conselhos estão sendo dizimados. Tem aqui uma posição de que não haverá mais a obrigatoriedade de pagamento para os conselhos por parte daqueles que são atendidos. Imaginem. A gente, pessoa que parou aí, não, vai para o sistema S, vai para os sistemas, os coletivos de todas as representações empresariais também, que acabam também sofrendo com essas medidas. Enfim, eles querem um Brasil sem representação coletiva, querem um Brasil sem organização interna, querem um Brasil sem soberania, querem um Brasil com a Previdência destruindo o tecido social e econômico, querem um Brasil sem fomento, e esse Brasil, todas essas situações precárias, acabam deixando de lado o que é mais importante. Vamos discutir a questão fiscal, vamos discutir a questão tributária e vamos tratar de fazer com que a Previdência ela resolva o problema interno da Previdência a partir de cobrar realmente a quem ganha mais. Agora, cobrar de policial militar, botar no mesmo balaio, policial civil no mesmo balaio, professor no mesmo balaio, trabalhadores rurais no mesmo balaio, botar quem ganha até 4 salários mínimos no mesmo balaio, me desculpe, isso é injustiça e só vai criar mais problema para o Brasil. Deputado Coronel Armando, o deputado Zé Neto mudou também um pouco de assunto, falando aí de reforma tributária, outros temas. O governo tinha mandado outros temas para cá também, como, por exemplo, o pacote anticrime, né? Como é que fica a discussão desses outros temas importantes e relevantes enquanto a discussão da reforma da Previdência acontece? Bom, primeiro eu queria contestar um pouquinho de novo, o deputado. Nós somos um governo, vai completar agora 4 meses que o governo Bolsonaro assumiu. E todas essas necessidades, reforma tributária, reforma política e as demais reformas, menos Brasil e mais as cidades e municípios, já são de mais anos. Sempre se falou isso, mas nunca se fez. Na realidade, então, quando a gente critica quem está fazendo, nós não estamos respeitando a vontade popular que elegeu um novo governo para fazer as mudanças que ele espera. Então, eu acho que determinadas críticas são assodadas nesse momento, porque o tempo ainda não foi consolidado e há uma herança de coisas que não foram feitas. Ninguém fez reforma tributária, se discutiu, nunca avançou. Ninguém cobrou das grandes fortunas, como se diz sempre em alguns momentos. Então, é preciso que a gente tenha a compreensão que o governo tem que botar o seu plano e botar a forma como vai negociar. É lógico que é necessária a reforma tributária, ela já está sendo debatida no governo, não é a única coisa que o governo faz trabalhar com a reforma previdenciária. Outras áreas estão sendo trabalhadas, preparadas, planejadas, de forma que dentro da hora certa, porque nesse momento a prioridade é a reforma tributária, é a reforma previdenciária, o governo vai apresentar a proposta da reforma tributária. O pacote da lei anticrime do Moro, eu acho que ele corre em paralelo. São áreas distintas, não tem nada a ver com a reforma da Previdência, mas tem um lado, que é o combate à corrupção. O pacote procura o combate à corrupção, combate ao crime organizado e o combate aos crimes violentos. Então, quando combater corrupção, nós vamos chegar em pontos que desviam recursos que seriam para as políticas públicas. Então, eu acho que o pacote anticrime, ele tem que ser votado, sim, o mais cedo possível. Nós temos que fortalecer o ministro Moro, o Ministério da Justiça, para que as investigações prossigam da Lava Jato. A gente sente em algum momento no Brasil uma tendência que a Lava Jato perca força, mas nós queremos que a Lava Jato funcione e ali nós vamos combater a corrupção. Com isso vai sobrar recursos. Esse era o meu pensamento quanto a essa pergunta. Deputado Zé Neto, suas apostas sobre outros temas, então, o senhor defende a reforma tributária, por exemplo, algum outro tema e especificamente aí sobre o trabalho do plenário nas próximas semanas, o senhor acha que retoma? Olha, eu acho que nunca o Brasil foi tão refém aqui de Brasília. Isso pelas medidas que o governo tem tomado, concentrando as decisões aqui em Brasília, inclusive a Previdência, me desculpe, eu gosto muito, tenho respeito muito grande para o Coronel Armando, figura boa, a gente sempre bate papo aqui nos corredores. Política a gente pensa diferente, mas tem muito respeito pessoal. E eu quero contrariar um pouco do que ele disse. Ao contrário do que ele disse, é mais Brasília, gente. Essa reforma previdenciária está tirando dos municípios. Olha, vou dar aqui um dado, você que está do outro lado. Eu sou da Bahia. Eu fui líder do governo 8 anos lá, tenho orgulho de ter passado 4 mandatos como deputado estadual. Então, conheço os municípios e conheço o Estado. Deixa eu contar aqui uma para vocês. Os municípios da Bahia, todos eles, recebem por ano 9 bilhões aproximadamente de FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Pois bem, sabe quanto é que a Bahia recebe de previdência para esses mesmos municípios? 29 bilhões aproximadamente. Quer dizer, 20 bilhões a mais. Imaginem,
Com essa medida, a tendência é que a Previdência tome um baque aí em 5, 6 anos, pelo menos pelos números, de quase 40%. Imagina. Então vejam a dimensão do que a gente pode encontrar no mercado. Você, empresário, que vende lá no comércio, que está pensando que ficar do lado de lá, e ficar do lado dos ricos é que é bom. Não é. É bom ficar do lado do Brasil. E o Brasil é um país pobre. Eu não conheço nenhum país que saiu de uma situação de dificuldade com mais pobres do que ricos. Ao contrário, a gente tem que buscar dar condição para que as pessoas tenham dignidade. Essa reforma da Previdência, ela vai dilapidar não só a economia desses municípios. A cada 10 municípios brasileiros, 7, olha que número, a cada 10 municípios brasileiros, 7 tem mais dinheiro da Previdência do que dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, que mantém as contas da Prefeitura. Então é bom que isso fique bem claro, para que a gente entenda que nós, oposição, não estamos contra. E quando, agora há pouco foi dito, e por que não fizeram antes? Porque os conservadores não deixaram fazer a reforma tributária. Os conservadores tomaram o poder. Os ultraconservadores, que até agora ninguém conseguiu nem decifrar o que é que tem aí dessa medida, porque liberais não são, são ultraliberais. É um processo assim que está todo mundo tentando entender o que é esse governo. Hoje mesmo cortaram aí 30% de recursos para as universidades. É assim que a gente vai conseguir estabelecer um elo com o futuro. Então, essa Previdência não nos serve. Aqui no plenário, podem ter certeza, eu ando nos bastidores, ando nos corredores, essa reforma não vai passar. E se não tiver medidas que possam, evidentemente, dar condição da gente enxergar um tecido econômico que possa ser mais justo com os mais pobres, com os municípios, com os estados que estão passando dificuldade, tenho certeza que não vai passar. E a gente vai ter que encontrar saídas aqui e podem crer, saídas passam por mexer com o mercado financeiro, por mexer com parte tributária, por mexer com os marcos do petróleo, com a Lei Candir, com as grandes dívidas de INSS que estão aí postas, enfim, tem caminho, vamos seguir agora com conteúdo, pé no chão e responsabilidade com o Brasil. Muita discussão ainda deve acontecer em torno dessa reforma. Deputado Zé Neto, deputado Coronel Armando, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera.